Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa quinta aula deste módulo, tratando aí sobre a questão do artigo, e agora nós entramos em uma outra parte do nosso curso, né, em que nós vamos começar a tratar do artigo como um substantivador. Então, para que eu mantenha você assim a par de onde nós estamos dentro da explanação das categorizações que Daniel Wallace fez, nós estamos trabalhando, iniciamos na verdade com a introdução, certo? Depois passamos para as origens e funções do artigo, tá? Origem, função, depois função do artigo e basicamente, na verdade, origem, né? Origem e função depois. E então entramos nos usos regulares. Tá? Dentro dos usos regulares, nós então passamos para o uso do artigo como um pronome, certo? Então, dentro aqui desse ponto, o artigo como um pronome, e aqui foram tratadas as questões como um pronome pessoal, pronome relativo, enfim. Depois tratamos do artigo com substantivos, certo? E nessa hora nós tratamos da ideia dos artigos como substantivos, por exemplo, como um artigo individualizante, certo? Então foi quando a gente tratou aqui do artigo individualizante. E aí sim, aqui no artigo individualizante foi quando nós tratamos sobre a simples identificação, anafórico, artigo anafórico, por exemplo, entre outros que nós tratamos, né, por excelência, monádico e tal. E então nós entramos no artigo genérico, certo? E a gente apresentou as ilustrações, né, os exemplos de artigos genéricos ou artigos como uma classe e toda aquela questão, tá? Agora, então, finalmente, quase que finalmente, né? Isso é com um pronome com substantivos, e agora nós estamos entrando no ponto 3, dentro dessa categorização, que é a ideia dele do artigo como um substantivador. O que é a ideia dele com o artigo como um substantivador, né? É a ideia de pegar o artigo com certas partes do discurso e tratá-lo como um substantivo, né? Eu estou meio que já dando um pouco da ideia aqui do que a gente vai falar, mas enfim, a gente vai definir, explanar essa situação, fique tranquilo, a gente não vai aqui pular, né, nenhuma etapa e deixar você fora aí do que a gente esperaria ser uma metodologia didática para a apresentação do artigo. Contudo, eu acho muito importante que sempre manter o aluno dentro de uma estrutura de pensamento para que ele não se perca, né? Para que não fique sendo algo assim muito distante dele, mas para que ele saiba onde ele está. Então, dentro de tudo isso aqui que a gente tratou, agora exatamente nós estamos aqui no artigo como um, deixa eu me melhorar aqui então, como um substantivador, certo? Substantivador é essa ideia que a gente vai tratar agora, ok? Beleza. Então vamos aqui para a sua introdução, começando aqui no texto de Mateus 8, no versículo 28. Vamos lá então para a sua leitura e, obviamente, posteriormente, vamos para a sua tradução, tá? Mateus, capítulo 8, versículo 28. Eu mesmo agora preciso me situar aqui, para que não me perca. Beleza? Chegamos lá. Mateus 8, versículo 28. Caiu Thontes,
Desculpe, kai euthontos autu eistoperan eisten horan ton gadarenon hypentesan, desculpe, auto duo daimonizomenoi ekton minemeion exe homenoi halepoi lian hoste me ishien tina pareuthen diates rodu e Keines. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vamos entender então esse texto aí, palavra por palavra, para que não fique estranho para nós esse entendimento. Kai euthontos, essa formação aqui participial, tendo ele chegado, certo? Essa ideia, né? Tendo ele chegado, o autor aqui também, na verdade, quando a gente tem o genitivo, né? O autós com um genitivo ligado sim a um particípio, algumas vezes ele se trata do sujeito, melhor dizendo ali, da frase, né? O genitivo como sujeito. A gente inclusive tratou sobre isso quando tratou sobre genitivo, né? Sobre o caso genitivo. Então, tendo ele chegado, eisto peran, certo? Ou seja, a outra margem, a gente tem aqui peran, que a palavra aqui peran, na verdade, é tendo ele chegado além, né, a outra margem do lugar onde ele estava indo. Por exemplo, o versículo 27, maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí ele vai prosseguindo, tendo ele chegado a outra margem, né, tendo ele chegado além ao lugar de onde ele estava, certo? Obviamente, se ele anteriormente estava falando que ele estava em um certo lugar, passou ali por um caminho, né, na verdade, pelo mar, e ele disse chegou a outra margem. Quando ele chegou a outra margem, enfim, eisten horan, e aí nós temos aqui horan como a terra, certo? O lugar, hora, lembre-se que não é hora, tá? Não é hora. Isso aqui é hora, certo? Hora com o ri traz a ideia de terra, certo? Eisten horan, a terra dos Gadarenos. É uma palavra que aparece aí no Novo Testamento 28 vezes e vai indicar a ideia de região, de terra, de um lugar aberto, né, de um país aberto. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então, região, né, Horan. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões, certo? Então, regiões aí traduzidas como, Hora traduzida aí como regiões, ok? Então, da terra dos Gadarenos, da região dos Gadarenos, essa é a ideia que está sendo colocada aí. Então, eisten horan, a terra, ton Gadarenoan, dos Gadarenos. E aí nós temos hipentesan, e a palavra hipentesan é a palavra para hipantao, que significa a ideia de encontrar, né? Então eles foram encontrar, foram ao encontro, tá? Vamos olhar aqui
A própria palavra que eu falei antes, Horan, ela aparece 28 vezes. Eu esqueci de marcar aqui no texto. Não custa nada, né? Marcar aqui a quantidade de vezes em que ela aparece. Ela aparece 28 vezes. Uma palavra que tem uma frequência já considerável, né? Beleza. Ripentesan ou Ripentesan vieram-lhe ao encontro. Vieram ao encontro dele, ou vieram-lhe ao encontro. Então, eu li aqui traduzido como autor. Isso aqui, certo? Duo, 2. Daimonizomenoi, ou seja, 2 endemoniados. Exerhomenoi, saindo. Ecton meion, dentre os sepulcros, certo? Então eles estavam saindo dos sepulcros, dentre os sepulcros, né? Halepoiliam. Então a ideia aqui do Halepoimian é que é uma forma de dizer, deixa eu melhorar aqui minha visualização, um pouquinho comprometida, agora melhorou um bocado. Halepoimian, eles estavam tão, né? O lian é um advérbio para muito, tá? E o halepoi é a ideia para eles estavam muito violentos, né? Tão furiosos, tão dificilmente tratáveis. A palavra halepos, ela aparece no Novo Testamento somente 2 vezes, em Mateus 8:28 e em Mateus 2:31, certo? Mateus 2:31, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos halepoi, tempos difíceis, certo? Então, não custa nada também marcar aqui quantas vezes essa palavra aparece. 2 vezes, tá? 2 vezes somente. Então, no último dia virão tempos difíceis. Então, eles estavam a tal ponto, tão furiosos, tão difíceis de se lidar, né? Tão furiosos, hoste, que metina, ou seja, ninguém, não havia ninguém. E aí nós temos aqui Israel, que era forte o bastante, né? Israel, que podia. Pareutem, que é passar. Dia, por ou através. Tesrodu ekeines, passar por aquele caminho. Ninguém podia passar por aquele caminho. Então, o que a gente tem aí na nossa mão, né? A gente tem o seguinte, a gente precisa entender que a palavra aqui ligada a um artigo, no caso essa palavra aqui, ó, tendo ele chegado a outra margem, aiortontos eistoperan, certo? Tendo chegado além, certo? Ao outro lado, aqui a gente, o que acontece? A palavra pera, certo? A palavra pera, ela é um advérbio. Vale a pena lembrar então aqui, ó. Ela é um advérbio. É um advérbio de lugar, né, pessoal? Lugar. Por quê? Porque é o outro lado, né? Então é um advérbio de lugar. Então o que se está fazendo aí? Ele chegando no outro lugar, para o outro lugar, para a outra margem, enfim. Esse artigo, ele está substantivando, ou seja, ele está tornando o advérbio um substantivo. Ele foi para o lugar, o lugar para onde ele foi, certo? Então, nesse sentido, esse advérbio ele se tornou um substantivo e porque ele tomou esse advérbio para si, o outro lado, quando ele veio para o outro lado. E assim, esse advérbio toma esse poder de substantivo, quando ele antes era somente um advérbio, agora ele se torna o substantivo. Talvez esse exemplo não fique tão claro para a gente, porque essa é uma relação muito do grego.
Mas, por exemplo, quando eu digo o amanhã virá, por exemplo, ou melhor dizendo, vamos aqui pegar exatamente o exemplo colocado. O outro lado é sempre desconhecido. Se nós pegarmos essa expressão aqui, ó, o outro lado, essa palavra, essa expressão outro lado, ela seria um adjunto adverbial, ou seja, ela está falando de lugar, certo? Ela tem função de lugar, de indicar um lugar, de ser adverbial. Adverbial porque ela está junta, né, ligada ao verbo ser, certo? E ela está modificando este verbo ser aqui, como você pode perceber. Ok, só que no caso aqui, o outro lado deveria ser isso, mas o sempre é que está aqui funcionando como um advérbio. Por quê? Porque o outro lado, na verdade, ele está com a função aqui de sujeito. Quem é o sujeito? O outro lado é sempre desconhecido. Embora ela tenha uma forma de uma palavra adverbial, neste caso ela está tomando uma função de sujeito, de substantivo, o outro lado, a outra margem, enfim. Então, quando a gente olha assim para o português, o que foi que aconteceu? Esse advérbio aqui, ele foi substantivado. Substantivado no português. E é isso do que a gente está falando aqui. Para o outro lado, esse outro lado toma uma forma, no caso aqui no texto de Mateus 8, 28, de um substantivo. Toma uma força de substantivo, já que ele é um advérbio. Então, explicando isso melhor aí, para a gente poder entender, vamos olhar aqui para a definição, certo? O artigo pode tornar quase qualquer parte do discurso em um substantivo, certo? Você cria ali um substantivo a partir do artigo, embora esse pera, como já falei, tenha a função de advérbio, certo? Advérbios, adjetivos, locuções preposicionais, partículas, infinitivos, particípios e até verbos finitos acabam se tornando substantivos com a função do artigo, certo? Então, além disso, o artigo pode tornar uma locução em uma entidade nominal, ou seja, a incrível flexibilidade é parte do gênio do artigo grego. Não é à toa que a gente está falando sobre o artigo grego há muitas aulas, porque ele é muito flexível, ele aparece muitas vezes, certo? E tal uso é, em geral, mais frequente com adjetivos e particípios do que com outras partes do discurso. Esse uso do artigo substantivador, certo? Ligado a certas partes do discurso, especialmente adjetivos e particípios. Beleza. Vamos então aqui para a nossa amplificação, certo? Como o Daniel Wallace nos coloca. O uso substantival do artigo só pode ser minimamente considerado uma categoria semântica, no sentido de que o seu papel semântico essencial é conceitualizar. Aqui o artigo está conceitualizando o outro lado. Além disso, o artigo também funciona em um dos papéis semânticos já mencionados anteriormente, ou seja, ou ele individualiza ou ele categoriza, assim como ele faz com os substantivos. O uso do artigo com particípios e adjetivos, neste caso, é rotineiro e não tão significativo, certo? Tanto que muitos desses exemplos já foram discutidos em aulas anteriores. Então, muitas vezes o uso do artigo com particípios, com adjetivos, ele vai acontecer, certo? Mas o ponto aqui é a gente apresentar essa ideia dele como um substantivador, daquilo que um substantivo, adjetivo, advérbio, enfim, vai se tornar um substantivo ali e ser conceitualizado, né? É um conceito. Quando eu digo o amanhã virá, eu estou conceitualizando o advérbio amanhã, que diz respeito a tempo, mas eu estou falando dele como o amanhã virá. Então, estou conceitualizando, o que é algo também que o próprio artigo costuma fazer.
Beleza. Outro elemento a se lembrar aqui, especificamente com relação aos advérbios, como já colocamos, certo? É que, como até coloquei aqui, o artigo com esse advérbio, pera, né, o outro lado, a outra margem, é que o uso com advérbios ocorre bem frequentemente. Que uso? O uso do artigo como um substantivador de advérbios. E alguns advérbios aparecem de forma mais comum nesse caso. Por exemplo, aureon. Para você que não sabia, aureon significa amanhã, ou no próximo dia, ou em pouco tempo, também pode ser, né? O amanhã será breve, enfim. Então, com isso a gente sabe que isso virá a aparecer com uma certa frequência. Um outro advérbio que nós temos é paurion, que significa amanhã também, no próximo dia, em pouco tempo. Então, áureo e paurion tem o mesmo significado, né, que é amanhã. Um advérbio exatamente que tem uma certa frequência nesse tipo de uso é o advérbio non, que significa agora, exatamente agora. Quando se fala de agora, se fala do non, certo? A gente pode ver, desculpe, aqui acabou apagando aqui, mas enfim, amanhã, non, que é agora, e peran, que é além, certo? Além, como a gente viu anteriormente aqui, ó, peran, stop, peran, para o, literalmente seria para o além, mas como dentro da, nós estamos falando do além aí, do sobrenatural, né, nesse sentido que Jesus foi para o além, não é disso que se está falando. Está falando que ele foi para além de onde ele estava, ou seja, se ele estava de um lado, agora ele foi para o outro lado. Então ele foi para o além daquele lugar, ele foi para a outra margem. Então, essa palavra peran, ela vai ter uma certa frequência dentro desse uso do advérbio, desse uso adverbial, né, do artigo, né, ou melhor dizendo, do artigo como substantivador de advérbios. Plesion vai significar o próximo, certo? O próximo, ou o próximo no sentido de relacionado a pessoas, tá? E a gente costuma fazer isso, né? Amar o próximo. O próximo, como assim? O próximo é alguém que está próximo de mim. Eu estou conceitualizando a ideia daquele que está próximo de mim, a partir do artigo, ou próximo, certo? Então, era essa ideia que a gente queria passar. E lembrando desses advérbios aí já colocados, e aí a gente pode voltar então para Mateus 8:28, e tendo ele, né, chegado, ao autor estopera. Então, a outra margem, ou literalmente, tendo ele chegado no além. Mas, por favor, né, não entenda que estou falando que ele chegou no além, né, no sentido de que ele chegou num lugar, enfim, né, como se fala, né, num lugar depois da morte, alguma coisa assim. Não é disso que a gente está falando, desse além, né? É do além no sentido do lugar onde ele estava. Em referência ao lugar onde ele estava, ele foi para o além daquele lugar, ou seja, além, ele foi para a outra margem, enfim. Que outra margem era essa? Aqui, interessantemente, como é um advérbio de lugar, ele prossegue aqui explicando, advérbio de lugar, vamos dizer assim, a sua forma, né? Aqui ele está tomando uma função de substantivo, mas aí ele explicita que tipo de lugar é esse, né? Quando ele diz o além, ele especifica, ele diz eisten horan ton gadarenon, ou seja, a terra dos gadarenos. Que além é esse, né? É a terra dos gadarenos. Ele foi para esse além aí. O além da região onde ele estava era a terra dos gadarenos. E assim a gente percebe uma ligação forte aí entre o próprio substantivado, né? No caso esse advérbio substantivado, e o seu aposto, né? Para a terra dos gadarenos, que também é um lugar. Enfim, não é porque ele foi substantivado que ele deixa de ter
o seu lexema, ou seja, dentro do significado da sua própria, da sua própria palavra, e que algo que aponte para a ideia de lugar. Enfim, então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima, se Deus quiser.